começar, eu quero apresentar para vocês aqui, né, o nosso site de cursos, tá? Tá muito bonito o site. Você pode estar vindo aqui, baixar todos os e-books, você pode estar fazendo os nossos cursos totalmente grátis, ok? O objetivo é levar a palavra de Deus dessa forma. É o nosso ministério, como o Max sempre fala, aonde a gente tenta trabalhar nessa área, levando o evangelho de uma forma mais simples e sem custo possível, ok? Então, a gente vai trabalhar dessa forma, ok? Aqui tem os nossos cursos, devocional, origem do mal, discipulado, milagres de Jesus. Vocês podem estar vindo aqui no site e fazer, ok? Quem está chegando agora, por favor, se inscreva no canal, deixa o like, por favor, tá? Então, essa é uma live de perguntas e respostas sobre esse tema. E eu quero abordar com vocês esse assunto, tá bom? Vou voltar aqui para o meu rosto e vamos lá. O que acontece, pessoal? A maioria das pessoas estão colocando como a ONU fosse a sétima cabeça, a ONU fosse o último reino, e a gente vai ver que não é isso, tá bom? Para a gente entender o que é a ONU, o que é todo esse desencadeamento, toda essa associação política, a gente vai ter que entender o que é a ONU, ok? Então, vamos aqui fazer uma abordagem um pouco histórica, tá? Vou falar um pouquinho sobre a ONU, sobre o que é a ONU, como que ela surgiu. Muitas pessoas colocam a ONU, né, o surgimento dessa entidade ONU, sim, após a Segunda Guerra Mundial, porém, todo esse conceito já vem bem de antes, tá? Então, olha só, o que eu quero abordar com vocês é esse tema aqui. Como que surgiu a ONU? O que é a ONU? O que a ONU ela faz? Qual é a autoridade que a ONU tem hoje, tá? Então, olha só. Começou com o Congresso de Viana, que ocorreu em 11 de novembro de 1814, ok? Então, 11 de novembro de 1914, a Europa se reorganizou após as guerras, chamadas Guerras Napoleônicas, tá? E esse congresso serviu para manter salvo os grandes enfrentamentos, ok? Para fazer uma organização política ali, o Congresso de Viana após a Guerra Napoleônica. Então, a gente já vê que é um embrião da ONU, ok? Isso teve o objetivo de conter as guerras até o período que conseguisse se estabelecer ali uma paz no mundo. O objetivo foi estabelecer essa paz no mundo. E o que ocorreu aqui, né? Esse congresso ele foi assinado 11 de novembro de 1814 e foi até a Primeira Guerra Mundial em 1914. Então, a gente tem aí mais ou menos 100 anos desse congresso. Que aí a gente já pode ver a origem da ONU, né? A gente já pode ver aí os embriões de uma organização de nações mundiais, beleza? Então, dentro disso, a gente vai ter, após a Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações. Então, em 28 de julho de 1919, com o fim da Primeira Guerra Mundial, se criou a Liga das Nações, ok? Que seu objetivo principal era servir, tá? Como a ONU, servir de espaço para discussões, para manter a paz no mundo, para manter o mundo ali com uma certa estabilidade política. Isso não ocorreu, a Liga das Nações fracassaram, por quê? Porque houve a Segunda Guerra Mundial. E após a Segunda Guerra Mundial, de fato, vem esse nome que nós conhecemos, a ONU, ok? Que ela surgiu em 24 de outubro de 1945, após a Segunda Guerra Mundial. Tá? A ONU é sediada em Nova York, nos Estados Unidos, aonde essa estátua foi parar ali, ok? E qual é a função tanto da ONU como das Ligas das Nações, como do Congresso de Viana? A função é manter a paz e a segurança internacional. E o erro está aí. Eu vejo muitas pessoas olhando para a imagem, olhando para o objeto em si e esquecendo da principal coisa, que é o conceito, tá? Tanto o conceito da ONU, como da Liga das Nações, como do Congresso de Viana, e como outros tratados que tiveram, foi manter a paz e segurança mundial. Mas isso nunca vai acontecer, porque nós sabemos que a paz e segurança mundial só vai vir através de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, essa paz, essa segurança mundial só vem através de Jesus Cristo, não através do homem, não através da força do braço do homem, mas sim da força de Jesus. Então, aqui, o homem, ele está atribuindo funções que era para Deus, que é Deus que vai atribuir, e ele está tomando para si. E isso é perigoso.
ok? Isso aconteceu na Torre de Babel também. Então, a estátua é mais uma cortina de fumaça, ok? Da real intenção que está por trás. Então, a gente sabe que a função da ONU é justamente isso. É um órgão que é encarregado de manter a paz e segurança internacional. Por conta disso, as pessoas falam, então, nós temos um órgão que vai manter a paz e segurança, e aí começa aquele discurso, né, daquela passagem de Paulo, quando a paz e segurança, então vai vir repetindo destruição. Só que o mundo, ele não está em paz. A ONU, ela está fracassando nesse objetivo, ok? Você vê que você tem guerra no Iraque, invasão no Iraque dos Estados Unidos, depois você tem a guerra Palestina e Israel, coisas que a ONU não consegue. Ela não tem ainda, tá? Então não estou tirando aqui não estou tirando a função da ONU, mas a ONU não tem a força, tá? Que aquele último reino tem que ter, ok? A ONU não tem essa força. Pode ser que ela passe a ter? Pode ser que ela passe a ter. E a gente vai ver que existem várias outras organizações mundiais, ok? Vou citar algumas, tá? Uma organização econômica muito poderosa, União Europeia, tá bom? Você tem também uma Liga Árabe, que a gente vai falar um pouco mais dela. Então a ONU não tem essa força, essa autoridade ainda. Ela pode vir a ter, mas ela não tem. Okay? Dito isso, se ela não tem, ela não pode, eu não vejo, não encaixo ela como sendo a sétima cabeça da besta, ou sendo ali já o anticristo personificado. Eu não tenho essa visão, beleza? Então, dito isso, a gente vê que o mundo ele está globalizado e ele tem várias organizações, tanto econômicas quanto políticas, tá? E a ONU é uma delas, beleza? Então, dito isso, eu vejo que o argumento das pessoas, de muitos deles, estão falando, não tem jeito, a ONU começou, a sétima cabeça, ela começa a formar em 1945. É um reino que dura pouco tempo. Então, a cabeça começou a se formar em 1945, por isso que é a ONU. Só que, olha só que interessante, a Bíblia vai falar, a gente daqui a pouco vai abrir aqui para Apocalipse 13, para a gente ir vendo ponto a ponto, tá? A própria Bíblia vai falar que o último reino ele tem que durar pouco tempo. A ONU de 1945 a 2021, ela já tem 76 anos, ok? Ela já tem 76 anos. E olha que interessante, o Império Babilônico, o Império de Nabucodonosor, ele terminou com 87 anos. Como assim? O Império Babilônico de Nabucodonosor, ele foi de 626 antes de Cristo até 539 antes de Cristo. Esse tempo vai dar 87. Então, se nós colocarmos a ONU como sendo o último reino, ela já tem 76 anos. Ou seja, ela tem que durar menos que 87. Porque senão a conta não vai bater. Porque senão o reino que teria que durar pouco tempo durou mais que o reino da Babilônia, que é a cabeça de ouro. Então vai estar uma incoerência. Então, se a gente fala que a ONU é o último reino, é o reino do anticristo, já está estabelecido, é agora, o que vai acontecer? Em 11 anos, Jesus Cristo vai ter que voltar. Ok? Dentro desse contexto, a gente coloca a ONU como sendo a última cabeça, porque ela já tem 76 anos, e o último império, que é o Império Babilônico, ou melhor, o primeiro império da estátua, que é o Império Babilônico, durou 87. Então, para a conta fechar, para esse império durar pouco tempo, se for a ONU, ele tem que terminar antes de 87 anos. Ok? Por isso que eu vejo que a ONU ela não é o último império, ela não é a última cabeça. Ela pode vir tornar a ser. Os 10 chifres que a gente vai ver, ele é uma organização. E o número 10 ele é muito profético na Bíblia, irmãos. Se você perceber, o número 10 ele é extremamente profético. Você tem 10 virgens, você tem 10 mandamentos, ok? Você tem, quando é a divisão do reino, você tem um reino com 2 tribos e o outro com 10 tribos. Por que 10 tribos? Você tem 10 dias de tribulação. Então você vê que o número 10 ele aparece diversas vezes na Bíblia, porque o número 10 ele tem uma implicação profética. Ele simboliza algo, ok? O que o número 10 simboliza? Ele simboliza a totalidade de alguma coisa. Eu vou dar um exemplo. Você tem as 10 pragas do Egito. Por que 10 pragas? Porque é a totalidade da ira de Deus sobre os egípcios. Você tem 10 mandamentos. Por que você tem 10 mandamentos? Porque você tem a totalidade dos mandamentos de Deus, ok? Naquelas 2 tábuas.
você tem 10 virgens, como a irmã Wanda colocou aqui. Você tem 10 virgens. Por que você tem 10 virgens que dormiram? 10 virgens significa a totalidade das virgens que dormiram. Você tem 10 tribos. Você tem as 10 tribos de Israel que foram lançadas pelas nações. Por que 10? Porque 10 é a totalidade das tribos que se tornaram gentílicas, ok? E 2 se manteram. Então, o número 10, ele vai indicar a totalidade de alguma coisa. E você vê que a 7ª cabeça, ela tem 10 chifres. E esses 10 chifres são 10 reis. Então, indica a totalidade dos reis que vão estar governando. Ou seja, uma organização. Sim, uma organização mundial. A ONU pode ser que seja. Eu não coloco a ONU agora, porque ela não tem toda a autoridade como as pessoas acham que ela tem. Ok? A ONU, ela não consegue acabar com os problemas que ela tenta acabar. A ONU, ela está fazendo uma agenda, ok? Ela tem uma agenda para que ocorra esse último reino, mas ela em si não é ainda, tá bom? Então, você vai perceber uma coisa muito, muito interessante. A ONU, ela é uma entidade que ela se diz não religiosa, tá? Ela se diz não religiosa. Só que tem um grande problema aí. Porque as religiões que estão no Oriente Médio, os países árabes, eles são uma teocracia. Eles são um país onde a religião e o Estado andam juntos. Então, para a ONU fazer uma ligação econômica, política e social, para essa organização ter uma relação com esses países, ela vai ter que adotar, querendo ou não, as normas religiosas que aquele país segue. No caso ali, o Corão. Então, isso está sendo de quê? Isso está sendo um instrumento. Porque a gente vai ver que os descendentes de Ismael, eles vão entrar, tá? Eles vão entrar no reino, ok? Eles vão entrar nessa organização. Então, eu não vejo a ONU sendo ainda, porque a ONU não tem uma interferência da descendência de Ismael ainda. Se vocês perceberem, você vai ver que tem uma Liga Árabe, tá? É uma Liga Árabe como a ONU, também criada em 1945, isso que é interessante, essas coincidências. E essa Liga Árabe atualmente é composta por 22 países árabes. Então, como que é o meu entendimento desse último reino? Quando que a gente pode entender essa formação? Quando você tiver a ONU, a Organização das Nações Unidas, ligadas com uma organização árabe. Aí a gente aí já começa a estar mais próximo do que realmente a palavra diz, do descendente de Ismael, da mistura do barro e ferro, Oriente e Ocidente, ok? Então, você vê que no Egito ele tem 10 pragas, né? Porém, quando você vai ao Apocalipse, são 7, porque 7 é o número da plenitude. Então, olha só que interessante. Você tem 10 virgens e você tem você tem 10 virgens que dormiram e você tem a que vai dar o grito, né? Ouve-se um grito, alguém dá um grito, ou seja, ouve-se um teruá, uma trombeta. Essas 10 virgens despertam. O que acontece? Você tem o número 12, a totalidade. Só que desses 12, você tem a plenitude, que é 7. Ok? Então você percebe que das 10 virgens, o que ocorre com elas? As 10 virgens despertam. 5 têm azeite, né? Você tem 10 virgens. Ouve-se o grito, 5 têm azeite. Deixa eu levantar a mão aqui. 5 têm azeite, 5 não têm azeite, certo? Então as 5 que não têm azeite vai para fora. Você tem as 2 que deram um grito, ou seja, você tem 7. Então você consegue ver a menorá de Apocalipse nessas 10 virgens, ok? Obviamente, tirando as virgens que dormem, porque elas ficaram de fora quando o noivo veio. Beleza? Irmãos, se vocês quiserem fazer perguntas, tá? Pode fazer perguntas sobre o tema. A gente está falando aqui sobre a ONU, sobre essa estátua desse animal, ok? Uma coisa interessante que é o quê? Aquela estátua ela representa a paz, né? Paz e segurança. E aí as pessoas estão usando desse trecho para falar, né? Onde a paz e segurança vai vir repetindo a destruição. Só que o mundo hoje, se a gente olhar, não está em paz. Na verdade, o mundo está até muito mais estável do que em outros momentos. Então, eu não vejo que isso seja um argumento forte, sólido, para fazer com que eu fale que o anticristo está se manifestando nessa estátua, que essa estátua é a imagem da besta. Eu não vejo isso, tá bom?
uma coisa interessante que é o quê? Aquela imagem, sim, é uma imagem paganizada. A gente sabe que quem vai dar paz e segurança é Cristo. Eles colocam uma imagem de uma cultura, de um deus, uma imagem pagã ali. Isso, sim, é uma afronta. Mas falar que essa imagem é a imagem da besta, ou ela é referente à marca da besta, aí eu não acho válido, tá bom? Então, não descartando, tá, a importância que a ONU ela vai ter para pavimentar a sétima cabeça, para pavimentar a ascensão do anticristo, ela é importante sim, porém ela não pode ser o sétimo reino, tá bom? O Wesley aqui deixou um comentário. Eu estou esquecendo de botar o comentário de vocês na tela, né, irmãos? Desculpa, tá? Primeira vez que eu estou fazendo aqui sozinho, eu prometo melhorar. As representações das estátuas são fortes, a referência mostra muito sobre o Apocalipse. Seria uma fumaça. Com certeza, Wesley. Seria sim uma fumaça, né? Se a gente parar para pensar, a gente está muito preocupado com o objeto em si e não com os conceitos ali por trás, né? O objeto que fala de paz e segurança, mas quem vai dar paz e segurança é Cristo. Não é outras culturas. Outras culturas não podem interferir no nosso centro do Evangelho. O nosso centro é sempre Cristo. Cristo é aquele que vai dar a paz e segurança. Então, quando você vê uma estátua de uma outra divindade, de uma outra religião, uma religião pagã, vamos colocar assim, isso é contra a nossa fé, porque o próprio Deus já falar, eu sou o único Deus, ok? Então, eu acho que esse conceito fere muito mais do que simplesmente fosse uma estátua. Paz, irmã Simone. Muito obrigado. Seja bem-vinda, tá? Amém. O Max Rodrigues, essa fumaça não seria aquele... Sim, pode ser. Lembrando a história do menino Lobo, verdade. Então, meus irmãos, o que eu queria falar com vocês é isso. Agora a gente vai lá para o texto para a gente entender algumas coisas. Tá? Eu vou abrir a Bíblia aqui. Eu vou botar na tela para a gente ir falando sobre o Apocalipse 13, tá? Aqui, ó. Vamos lá. Não, esse aqui. Beleza. Olha só. O Apocalipse 13, verso 1, vai falar assim: eu me pus sobre a areia do mar, tá? E vi subir do mar uma besta, ou seja, uma fera, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas. Isso aqui é interessante, a analogia que vai ter dessa imagem com a imagem do dragão em Apocalipse 12. A imagem do dragão, se você perceber, os diademas não estão no chifre, estão nas cabeças. Por quê? Porque vai mostrar a autoridade do dragão, do diabo, nos reinos que passaram no mundo. Aqui, a diadema está na cabeça, nos 10 chifres. Por que o diadema está nos 10 chifres? Porque para mostrar a autoridade desse último reino, ok? Então, tem essa diferençazinha do Apocalipse 12, que vai mostrar a coroa, os diademas em cima das 7 cabeças, e aqui no Apocalipse 13, em cima dos 10 chifres, ok? E a besta que eu vi era semelhante ao leopardo. Agora que é interessante, né? Que eles pegam esse texto aqui para falar que é a estátua da ONU, essa besta que se levantou. Mas vamos lá. Você vê que não tem os 10 chifres, você não tem as 7 cabeças, né? Então vamos lá. Era semelhante ao leopardo, com os pés de urso. Aquela imagem não tem pés de urso, tá, irmãos? É um pé de um felino qualquer. E provavelmente deve ser da própria onça, da própria leopardo. A sua boca como de leão, não tem isso, né? O dragão lhe deu o seu poder, o seu trono e grande poderio. Então, olha que interessante. O Apocalipse 13 ele está falando de um reino, tá? Quando a gente fala de anticristo, a gente tem que ter em mente que a gente está falando de 3 coisas, ok? De uma pessoa física, a gente vai ver no Apocalipse 13, a outra besta, de um reino, ou seja, um povo, e de um espírito, ok? Então, toda vez que a gente vê o anticristo, é um espírito, um povo, um reino e também uma pessoa. No caso, essa besta que sobe do mar, o mar é o quê? Língua, povos e nações, é o contexto do mundo. Essa besta que sobe do mar, ela está mostrando aqui que ela é um reino, ok? Que ela é uma configuração de um reino, tá bom? E ela tem ali as 7 cabeças e 10 chifres. Por que eu não falo, tá? Porque eu não tenho o entendimento, aí, de novo, respeitamos todas as interpretações, mas porque, no meu entendimento,
essa besta aqui não é o anticristo e a próxima besta que sobe da terra não é o falso profeta. Porque aqui eu vejo a figura, tá? Eu vejo a figura eu vejo essa figura aqui sendo o povo, ok? Então vamos fazer a analogia. Cristo é o cabeça e ele tem o corpo, que é a igreja. A besta é a mesma coisa. Ela vai ter uma pessoa, que é o anticristo, a personificação dele, mas também tem um corpo, tem aqueles os povos que vão se ligar nele, ok? Então, Sérgio, os chifres, eles são reis, tá? Os chifres são reis. E os diademas são as autoridades que esses reis vão exercer no último momento. Que tipo de autoridade é essa? Você vai ver que a besta ela vai fazer guerra contra os santos e vai prevalecer por 42 meses. Ok? Então, os chifres são 10 reis, ou seja, a totalidade daquele governo, daqueles líderes que estão governando aquele último reino. Tá bom? Então, as diademas mostram essa autoridade. Então, tem essa diferença. Os chifres são os reis e as diademas são a autoridade que esses reis vão ter. Que autoridades são essas? Fazer guerra contra os santos por 42 meses. Tá bom? Então, eu vejo que essa besta do mar, ela retrata-se a um povo, tá? Ela retrata-se ao povo do chifre pequeno. Ok? Lembrando que todo esse povo, aquelas pessoas que se associarem ao chifre pequeno, fazem parte do povo dele, tá bom? Não aqui carne e sangue. Da mesma coisa que em Cristo não é carne e sangue. Todo aquele que confessa o nome de Jesus Cristo, o que acontece? Ele passa a ser corpo de Cristo. Ele passa a ser o povo de Cristo. A mesma coisa vai ter com o anticristo. Todos aqueles que passam a fazer parte desse reino, a adorar esse reino, ele vai fazer parte do povo do anticristo. Mesmo que ele não seja, tá, da carne e sangue. Por isso que você vai ter a marca. Nós temos a marca de Deus, que é o Espírito Santo. E nós vamos ter também a marca da besta, que é como se fosse o selo da besta. Quem colocar aquela marca está se fazendo um com o anticristo. Então está fazendo parte do seu povo. Ok? Nós vamos chegar lá. Paz, irmão Anderson. Feliz de te ver aqui, cara. Muito feliz. Deus abençoe e ajuda a gente aí no chat, tá? Irmão Anderson é uma bênção. Se puder escrever no canal do irmão também, é um canal sério, um canal compromissado com a palavra. Então, essa besta do mar, ela não é simplesmente uma estátua da ONU, ela é um povo, tá? Ela é um povo que vai marchar contra o povo santo, contra o povo de Deus, ok? E ela vai ter um líder, tá bom? E ela vai ter um líder. Exatamente. Isso é uma cortina de fumaça. É aquele apocalipse midiático, né? Eu vou falar isso porque faz sentido ou tem alguma ligação. E aí, como as pessoas elas estão muito sedentas para que o apocalipse aconteça logo, né? Então, elas acabam indo para esse vento de doutrina, infelizmente. Ok? Então, essa besta de Apocalipse 13, irmãos, a primeira besta que sobe do mar, ela é um povo, tá bom? Ela é um povo. E o interessante é que vai falar aqui, ó, e sobre suas cabeças nome de blasfêmia. Quem é que está sobre a cabeça dessas bestas? Está aqui, ó, Apocalipse 17. Quando vai falar, ó, e veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, no qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Então, essa mulher que está sentada sobre a besta, ela está aqui, ó, ela está escrita de maneira subliminar aqui. E sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. Que nome de blasfêmia é essa? Babilônia, a mãe das grandes meretrizes. Então, sobre a cabeça da besta, você está vendo aqui no Apocalipse 17, não com toda a revelação, porque ele vai revelar esse contexto mais no Apocalipse 17, mas no 13 você já consegue entender que sobre, ou seja, em cima das cabeças dessa besta tem o nome de blasfêmia. Não é que vai ter uma tatuagem na cabeça da besta, mas está falando aqui relacionado àquela meretriz que está sentado sobre ela no Apocalipse 17. Deixa eu ver as perguntas de vocês. As combinações do animal podem não ser figurativas, são simbólicas. No caso,
Você está falando o da estátua da ONU ou irmão Cartoon? Sim, todos esses animais aqui do Apocalipse, que a gente está lendo, Apocalipse 13, Daniel 7, Apocalipse 17, eles são simbólicos. O problema é que aquele animal ali, ele não é um contexto, se a gente parar para analisar, não é uma figura bíblica. Ele tem semelhanças, mas assim como várias religiões pagãs vão ter figuras semelhantes a essa narração bíblica. Eu vou dar exemplo. Na Babilônia, o leão ele é retratado com asas. Na figura, se você for pesquisar as fontes históricas, você vai ver que a pintura do leão na Babilônia é retratada com asas. E esse leopardo que estava ali, que foi dado de presente para o mexicano, ele simboliza a cultura mexicana. Óbvio que a gente vê o paganismo. Por quê? Por que a gente vê um paganismo? Se fosse a imagem de Cristo ali, se uma entidade cristã desse a imagem de Cristo da ONU e falasse assim, coloca aqui para ser o símbolo da paz, a quantidade de histeria que a gente ia ter ia ser muito grande. Ia ser muito grande. Por quê? Porque a gente está vivendo num contexto onde nós temos um socialismo, um comunismo e um ateísmo que vão contra os preceitos bíblicos muito forte. Então você pensa, uma imagem de leopardo que colocou ali representando a paz, foi tudo bem. Mas se coloca uma imagem de Cristo ali, que é a verdadeira paz, ia causar uma histeria mundial muito grande. Ia causar uma histeria mundial muito grande. Deixa eu ver aqui. Ana Carla, boa noite. Então essa mulher pode ser Israel, visto que hoje tem encabeçado muitas coisas com os primeiros pais. Exatamente. Ana Carla, a gente vê essa mulher, ela sim é tipificada o Israel terreno, tá bom? O Israel terreno é aquelas pessoas que estão ligadas à aliança da carne, não à aliança em Cristo, ok? Então, essa mulher ela vai ser tipificada sendo o oposto das duas casas de Israel. Como assim? As duas casas de Israel são os judeus e os gentios unidos em Cristo, no cabeça. Essa mulher, como que eu vejo? A sinagoga de Satanás, aqueles judeus que estão ligados ainda à aliança na carne, que negam o filho, com a igreja apóstata, ok? A igreja que faz a igreja presa ao materialismo, a igreja presa a falsas profecias, a igreja presa a fama, a show. Então, essas duas coisas, elas se unem e formam aquela mulher. Por isso que em Apocalipse, você vai ver duas mulheres, se você reparar. Você vai ver a mulher de Apocalipse 12 e Apocalipse 21, que é a esposa do Cordeiro, uma virgem, uma santa. O próprio João vai falar, o próprio João vai relatar sobre isso, ele vai falar assim, e veio um dos 7 anos e me mostrou a esposa do Cordeiro. E ele vai também relatar, esse mesmo anjo, ele vai relatar para João o quê? A Grande Babilônia, aquela meretriz. Então você vê duas mulheres, ou seja, dois povos. Um povo preso a Cristo e um outro povo preso à carne, preso a esse mundo, preso a coisas materiais. Vamos ver aqui, irmã Rose. A besta da terra são poderes políticos religiosos, a do mar são povos que seguem a besta da terra. Exatamente isso, perfeito. Então vamos lá passar para a besta da terra. A besta da terra ela é um poder político e religioso, só que tipificado em uma pessoa. Aí é aquele chifre pequeno que Daniel vai ver em Apocalipse. Que Daniel vai ver em Daniel 7 e Daniel 8, ok? Aquele chifre pequeno. E também que o Paulo vai falar o homem da iniquidade. Esse homem da iniquidade é a besta da terra, ok? E ele é o anticristo. Por que anticristo? O que é anticristo? Cristo é ungido, o Messias. Então ele é o anti-Messias. O que Cristo foi, ele vai ser o oposto. Cristo, ele foi um profeta, Cristo, ele foi um rei e Cristo, ele foi um sacerdócio, correto? Cristo vai vir para nos reinar. Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote e Cristo, ele também foi um profeta, tá bom? Por conta disso, o anticristo vai ser o oposto. Ele vai ser uma autoridade política, mas uma autoridade política terrena, ligada a essa terra. Ele vai ser também uma autoridade que ele vai controlar
um poder religioso, ele vai usar das religiões, melhor dizendo, como massa de manobra para ele, tá? E ele vai ser um falso profeta, ok? Por isso que a figura de falso profeta e anticristo são as mesmas, tá bom? Então a gente vê que esses dois chifres, como a irmã Rose colocou, são dois poderes no nosso entendimento, ok? Como eu gosto muito do jeito que o pastor Rafael Miquil ele fala, ele é uma grande referência, deixar até aqui um abraço dele, que conclusões provisórias, tá? Nós temos conclusões provisórias e conclusões definitivas. Exemplo, o que é uma conclusão definitiva? Jesus Cristo é Deus como Pai. Conclusão definitiva. Conclusão definitiva. O arrebatamento não vai ser secreto, vai ser após a grande tribulação. Isso pra gente, a gente já tem como conclusão definitiva, tá bom? Agora, esses assuntos que são mais escatológicos, a gente vai tratar com certo cuidado, como sendo uma conclusão provisória. Ele vai querer unificar todas as religiões como uma só. Exatamente, ele vai ter esse objetivo. Eu não sei se unificar vai ser a palavra mais correta, porque para unificar a religião, o que vai acontecer? Você vai ter que ver islâmico indo em sinagoga judaica ou tendo um culto islâmico judaico ao mesmo tempo. Eu acho que unificar, deixar unificado, fazer uma nova religião, eu tendo por enquanto, tá? Não ir por essa linha. Por enquanto, tá, irmãos? Como eu falei, conclusão definitiva. Mas eu vejo que ele vai estabelecer uma paz dentro dessas religiões. Como assim? Você vai poder ter um culto islâmico do lado um culto judaico, ok? E um culto protestante, um culto católico, tá bom? Eu vejo que vai ter essa paz entre as religiões. Só que eu acho que unificar e tornar uma religião nova vai ser muito, 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 muito difícil. Eu vejo que as pessoas falam do Crislã, por exemplo, dessa união, mas se você vê essa união do Crislã, eles não acabam com o fundamento de nenhuma das duas, eles não tentam unificar. Unificar, no caso, fazer uma religião, porque o islâmico nunca vai aceitar Jesus, por exemplo. O islâmico nunca vai num culto, numa missa católica, onde fala de Jesus, mas eu vejo que o objetivo desse contexto é justamente unificar, você ter uma paz. Você vai ter um culto cristão, você vai ter uma missa católica e você vai ter ali um culto islâmico juntos, não juntos no mesmo local, mas numa mesma rua, por exemplo, uma coisa que é incansável hoje em dia. Então eu vejo mais como sendo uma paz entre as religiões, tá? Uma paz falsa, né? Uma paz entre muitas aspas, do que uma unificação total. Mas não com o Islã, penso que eles serão uma base da nossa perseguição. Conclusão provisória. Não, o Islã com certeza vai ser uma base da nossa perseguição. Porém, o que vai acontecer, irmã Rita? O que eu vejo? O Islã, eu não vou entrar muito nesses pormenores, tá? Porque é um assunto bem complicado. O Islã, ele tem uma seita chamada sufista, tá? Que é um misticismo islâmico que você entra no Islã, mas você não abre mão da sua própria religião. Exemplo, eu entro nessa seita, nessa parte islâmica sufista, mas eu não abro mão. Eu sou um sufista católico, por exemplo. É meio que fosse ali uma junção. Tem muitos livros que vão falar sobre isso. Um escritor muito bom que fala sobre isso é o René Guénon, tá? Então eu vejo sim que como a irmã Rita falou, o Islã ele vai perseguir sim, só que vai ter um momento de paz. Eu vejo que vai ter um momento onde essas religiões elas vão ter que se manter uma paz ali, nem que seja uma paz provisória, para depois, quando se levantar o chifre pequeno na metade da semana, você começar ali aquela guerra por 42 meses. Vamos ver, Eduardo falou, não vai descer o reino, surgirá rápido como um leopardo com asas, deixando seu estrago, vidas de urso. Irmão Eduardo, como que eu enxergo isso? Eu vejo que esses animais, eles têm um simbolismo, né? Você vê o leão como cabeça, porque se a gente parar para pensar, o leão é o rei da selva, aí ele coloca Nabucodonosor, Babilônia ali como cabeça. Você vê que ele fala que o urso, ele pisa,
que o leopardo ele é rápido, ele já é veloz, e em Daniel ele vai ter 4 asas, ou seja, ele vai dominar muito rápido. Então eu vejo que esses animais eles também têm um símbolo ali falando sobre a característica daqueles reinos. E quando você vê o último reino, ele sendo semelhante ao leopardo, com pés de urso, você engloba tudo isso, essa velocidade de dominação, você engloba... Nossa, cara, que coisa horrível aqui, apareceu que o Natal também é até um susto, desculpa, irmãos. Enfim, perdi até o raciocínio. Então, ele engloba essa velocidade, ele engloba essa força do urso, ele vai ter a boca de leão. Então, todas essas características vão estar presentes no reino final. Beleza? Então, vamos lá. Então, nós vimos o quê? Que nós chegamos aqui, né, nessa conclusão definitiva, não, desculpa, nessa conclusão provisória. A besta do mar não tem nada a ver com aquela estátua. Irmãos, o anticristo, tá? Não tem nada a ver com aquela estátua por enquanto, ok? A ONU ainda não é esse poder todo por enquanto, tá bom? Pode ser que venha a ser? Pode ser. Não fique preso a rótulos, não fique preso à casca, mas ao conceito, ok? Esse conceito de Nações Unidas, com certeza, vai ser levado para o futuro e ele vai ser uma forma de poder de ser usado pelo anticristo, tá? Mas não fique preso a rótulos, tá bom? Os 4 animais da Daniel 7 formam exatamente a besta que emerge do mar. Primeira besta de Apocalipse. Exatamente, irmão Anderson. Se você reparar, você vai ver que as cabeças também. Você vai ver que as cabeças também. Você tem a cabeça de leão, uma. Você tem a cabeça de urso, 2. O leopardo tem 4, correto? E você tem o último animal. Então você tem ali 7 cabeças também. Exatamente, irmão Anderson. A imagem, a besta da terra... Até aqui, até, ó. Vamos lá, vamos ler esse texto. Ó. Lê a partir do verso 13, tá? Apocalipse 13, 13. Ou melhor, 13, 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Ou seja, esse líder exerce todo o poder do seu povo, tá bom? E faz que a terra e os que habitam nela adorem a primeira besta. Ou seja, esse líder vai fazer com que a terra, tá, adore a primeira besta, ou seja, adore o seu reino, ok? Cuja ferida mortal foi curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta. Dizemos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebeu a ferida da espada e vivia. Então você percebe que quem vai fazer a imagem da primeira besta é a segunda. Só que a gente não tem essa segunda besta ainda. Então, como que a gente pode dizer que essa imagem da ONU é a imagem da besta? Você entende? Então, a gente não viu esse contexto acontecendo. A gente não viu a primeira besta, a gente não viu o primeiro reino, a gente não viu a segunda besta surgir, a gente não viu a segunda besta fazer a imagem da primeira. Então, a gente percebe que as pessoas elas estão ali embaralhando os conceitos, tá bom? A gente percebe que as pessoas estão embaralhando o conceito. Agora que é interessante, ó. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorem a imagem da besta. Aqui tem 2 coisas que a gente pode interpretar, tá? Sendo a imagem uma inteligência artificial, tá bom? Porque vai falar aqui de dar vida, ou também pode ser um símbolo, tá? Aí você vai falar, mas o símbolo fala? O falar aqui pode ser uma expressão, tá, de uma determinada ação. Exemplo, aquela imagem de Nabucodonosor, aquela estátua de ouro dele, ela, em tese, falava, porque todos que não adorassem aquela imagem morreria. Não que falava literalmente, mas ela expressava uma ação. Eu vou te dar um exemplo, outro exemplo. A suástica, tá, do nazismo. Ela, quem não tinha aquela suástica, aquela imagem daquele governo, as pessoas eram ali presas, ok? Porque estavam no regime autoritário. Então, aquela imagem também poderia dizer que ela falasse, que ela estabelecesse ações. Que ação? Quem não tem aquela imagem seria morto, ok? E tem também aqui o fato que a gente não descarta, obviamente, da inteligência artificial, ok?
entre essas duas interpretações, eu não descarto nenhuma das duas, mas eu sou um pouco mais tendencioso aqui, pelo momento, a imagem, a inteligência artificial, tá bom? Mas eu não descarto a outra opção também. Lohane Alves, rapaz, haverá uma terceira vinda de Cristo, no sentido de Cristo vir buscar aqueles que ficaram na grande tribulação? Eu acho que irmã, eu acho que você segue uma doutrina, né, que a gente chama, uma linha ideológica, vamos colocar assim, que se chama dispensacionalismo. O que essa linha vai dizer? Que a igreja ela é tirada antes da grande tribulação e depois a igreja é tirada da grande tribulação, secretamente, depois Cristo vem. A gente não crê dessa forma, tá? A gente crê que a próxima vinda de Cristo é no final da grande tribulação, ok? E a igreja passará pela grande tribulação, tá bom? Aí você vai perguntar, por que você acha isso? Nós temos alguns vídeos aqui referente a esse assunto, mas eu vou te dar um contexto aqui dentro desse próprio capítulo, tá? De Apocalipse 13, que vai falar assim, a besta teve autoridade para fazer guerra contra os santos por 42 meses. Esses santos têm que ser a igreja. Se a igreja não estiver aqui, e ele for fazer guerra contra os santos, vai ter algo errado. Porque quem foi arrebatado não foi santos. Porque os santos estão aqui pelejando contra a besta. E se os que ficaram aqui, e se esses santos são os que ficaram aqui, só pode ser a igreja. Ok? Então, a gente entende que a igreja passará pela grande tribulação, ok? A besta, ela vai fazer guerra contra os santos. Esses santos é o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Tá bom? Agora é interessante, ó, o verso 15 do Apocalipse 3. Ó. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, falando sobre isso, e faz com que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, seja-lhe posto um sinal na mão direita ou nas suas testas. Então, o que acontece? Você vai ver que a imagem ela vai estar relacionada com a marca. Ok? A marca é a forma de você adorar esse reino. Quando você recebeu a marca aqui tem uma expressão de ser... é como se você fosse marcado como escravo, tá bom? Então seria como você fosse escravo desse reino, ou seja, você fosse escravo do anticristo, tá bom? Então essa marca, ela vai estar ligada, tá? A marca da besta, ela vai estar ligada com o reino que vai surgir e que vai ser implementado pelo chifre pequeno, ok? E quem não usar essa marca vai ser perseguido e morto, tá bom? Sempre lembrando aqui, num contexto pós-tribulacionista, o que quer dizer isso? Que a igreja passará por esse momento, tá bom? Aqui, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. A gente tem esse estudo aqui, tá bom? Do que é a marca da besta. Beleza? Então, agora eu vou ter um tempo aqui para responder vocês, tá? A gente foi até um pouco mais corrido. A primeira vez que eu faço sozinho, então peço perdão aos irmãos se ficou alguma ponta solta ou se eu não soube me expressar muito bem. Com o Max é sempre mais fácil. Nós amamos o Max. Max, volta logo, por favor. Então, eu vou abrir agora para perguntas dos irmãos, tá? Ana Carla. Essa marca será colocada nos que não têm o nome escrito no livro da vida, porém haverá pessoas que não aceitarão, que farão parte das nações? Exatamente, Carla. Exatamente. Eu vou falar um pouco sobre isso aqui, que é bem interessante. A gente percebe que todo mundo que vai ser colocado a marca da besta, vai ser todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, tá bom? Então, eu não vejo que a igreja vai ser enganada sobre isso, ok? Eu não vejo. Porém, a gente vai ver que vão ter nações que vão entrar no milênio. Isso é um parênteses que a gente tem que deixar, tá? Tribulação, a grande tribulação, é um evento que nunca ocorreu, tá? E nunca vai voltar a ocorrer. Então, é um evento ímpar dentro da história, tá bom? É um evento único. Tanto é que Cristo falou que os dias seriam abreviados. Então, as pessoas que não aceitaram essa marca,
não aceitaram a autoridade desse reino, da besta e do anticristo, tá bom? Mas elas também não são igreja, ou seja, elas não são ali batizadas com o Espírito Santo, elas não aceitam Cristo como o seu Salvador, elas entrarão no milênio para serem regidas como nação, tá bom? Como nação. Tanto é que em Daniel, capítulo 7, quando ele vai falar dos 4 animais, ele vai falar que o último animal, que é o reino da besta, que surge o chifre pequeno, ele vai ser lançado ao fogo. Mas os outros 3 vão dar prolongamento de tempo. Ou seja, que prolongamento de tempo é esse? É relacionado ao milênio. Tá bom? Então, esse prolongamento de tempo é relacionado ao milênio. Então, eu vou te dar um exemplo. Pegar uma religião assim, um budista, que é uma religião que não acredita em Jesus Cristo, tá? Eles têm ali as crenças dele, porém, eles têm ali um código de ética, um código de moral, eles tentam ali não fazer o mal, por aí vai. Então, o que acontece? Se um budista, por exemplo, ele não coloca a marca da besta e Cristo vem e ele não colocou a marca da besta, Cristo não vai lançar ele para o lago de fogo, tá? Ele vai entrar no milênio para ser regido. A mesma coisa tem judeus que são contra o sionismo, ok? Tem judeus que são contra o sionismo. Nem todos os judeus são sionistas. Você vai ter algumas seitas dentro do judaísmo que é contra o sionismo, o Estado de Israel. Então vamos supor que esses judeus que são contra o sionismo vê todo esse movimento, vê esse reino do anticristo estabelecido e eles não colocam a marca. Cristo vem. Cristo não vai lançar ele para o lago de fogo. Cristo não vai lançar eles para a condenação. Eles vão ter ali o milênio para ser regidos por Cristo e pela igreja. Tá bom? Barro misturado com ferro, o homem veio do pó. Sim, boa. Inteligência artificial. Rose. Eu estou lendo baixo, tá, irmãos? Que algumas palavras aqui, igual esse comentário que a irmã Rose colocou, se eu falar essa palavra, infelizmente vai aqui cortar o alcance, o canal vai sofrer ali aqueles avisos de strike, de coisas que a gente está falando, né? Então, eu vejo que é isso. O que está acontecendo? O mundo agora está passando por um condicionamento social. A máscara hoje já é o nosso novo normal. A máscara hoje já faz parte da nossa vida. A gente já está condicionado à máscara. Daqui a 5 anos, a gente vai estar condicionado, a grande maioria, a massa já vai estar condicionado a esse passaporte, tá? A esse passaporte. Já vai estar condicionado. Então, esse condicionamento social é o que faz manter o comportamento de gado, o que faz manipular a massa, tá? Então, você vai ver que o reino do anticristo, ele vai ter todo esse condicionamento a favor dele. Vai ser fácil de manipular as pessoas, porque a gente está sempre vivendo nesse contexto onde o condicionamento social é muito forte. Então, nós estamos sempre condicionados. Aí nós temos agora a máscara, o passaporte, aí depois vai ser mais algumas outras coisas, e aí o mundo ele vai caminhando para o final. Então, irmã, pausa para mim. Como que eu vejo essa condição do barro e ferro, tá? O que acontece? Olha só que interessante. Se a gente olha para a estátua de Daniel, você já tem os ferros na perna, tá bom? Então, os ferros, ele está ligado a Roma, tá? Ele está ligado ao Oriente, ou melhor, desculpa, ao Ocidente, tá? Ao ocidental, a nossa cultura, ok? A nossa cultura aqui do Ocidente, quando começou ali a Idade Média, você vai perceber que ela é a mistura greco-romana, tá bom? Com a Igreja Católica. O renascimento cultural, olha só que interessante, isso a gente pode fazer até um vídeo sobre isso, o renascimento cultural que ocorreu ali mais ou menos no século 11, 12, é o renascimento da cultura greco-romana com a Igreja Católica. Então você percebe que o ferro ele vai estar simbolizando, eu vejo essa parte ocidental. Já o barro, a parte
oriental. Eles vão se misturar. Uma coisa que eu acho interessante, que as pessoas não percebem, é que fala assim, o reino das pernas, eles foram divididos. Sim, foram. Roma Oriental e Roma Ocidental. Isso a gente já sabe, tá? Uma capital Roma, outra capital Constantinopla. Foram divididos. Só que quando a gente vai para as pernas, para os pés, a divisão continua. Aquele reino não é um reino igual, porque você tem uma perna, um pé oriental e um pé ocidental também. Ok? Você vai ver que tem 5 dedos em um lado, 5 dedos no outro, e se você juntar, dá 10 dedos, ou seja, 10 reis. Mas esses reis não são unidos. Então, o barro e ferro, eu vejo que é essa união do Ocidente com o Oriente. E a tecnologia, ela veio dessa parte do Ocidente. A Revolução Industrial aconteceu onde? Na Inglaterra, que é um país ali puritano, um país que é cristão. Então, você vai perceber que o barro e ferro, ele tem essa ligação de cultura. E a Revolução Industrial vai entrar nesse contexto da parte do ferro. Ana Carla, muitos dizem que já estamos no milênio, porém, como justificar os monstros? E cadê o reino de justiça? Exatamente. Tem uma linha teológica, Ana Carla, que defende isso, que nós já estamos no milênio. Só que isso é um equívoco muito grande. E eu acho essa ligação, como você colocou, também bastante perigosa. Por quê? Porque quando for estabelecido o reino de Cristo, vai ser um reino de justiça e paz. E aquelas preceitos das 70 semanas vão se cumprir. O que vão se cumprir ali? A expiação do pecado, justiça eterna. A gente vai até colocar aqui, vou colocar aqui, Daniel 9, 20 e alguma coisa. Vamos ver se a internet vai me ajudar. Obrigado. Daniel. Aqui, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. O povo de Deus, judeus e gentios no corpo de Cristo, e a santa cidade, a nova Jerusalém que desce do céu. Para cessar a transgressão, para trazer fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Esses pontos das 70 semanas, nenhum deles se cumpriram. Então, se nenhum deles se cumpriram, nós não podemos estar no milênio, porque o milênio ele vai começar quando se acaba as 70 semanas de Daniel, ok? Então, irmãos, era esse estudo que eu queria colocar para vocês. Agradeço a presença de todos, tá? Foi um prazer grande estar aqui com vocês nessa segunda-feira à noite. Deus abençoe a todos. Por favor, se vocês puderem, deixem o like, se inscrevam no canal. Vamos estar fazendo mais estudos, tá? Dia 9 vai sair um estudo do Max muito bom. A gente pretende também voltar com as lives. A gente tem um estudo para sair de escatologia também, só sobre o profeta Sofonias. A gente vai pontuando todo o livro do profeta Sofonias e fazendo a ligação escatológica dele. Vai ser incrível, tá bom? Eu agradeço a presença de todos. Fiquem todos na paz de Cristo e tenham uma excelente noite.